Começando mais um vídeo para vocês aqui, análise completa das prévias até o momento do New York Pro, com Classic Physique, Men's Physique, categorias femininas, 212. Vocês estão vendo imagens do Ruff aí? O Steve Weinberger falou durante a semana que o Ruff no Pittsburgh não veio tão seco e deixou a porta aberta para o Josema. E o Ruff falou assim, vou chegar melhor e fechar essa porta bem fechadinha, bem trancadinha. Vamos ver realmente se rolou isso, mas vamos começar com a Women's Physique primeiro. Enquanto eu gravo isso, as prévias da manhã já começaram. A gente tá vendo aqui o último confronto da Women's Physique. Eu raramente falo categorias femininas, nosso público aqui não tem tanto interesse assim, apesar de ser categorias muito legais. E olha só que legal, cara, Natália Coelho e Amanda Machado, duas brasileiras que moram nos Estados Unidos, representando muito bem aqui o Brasil. A Natália Coelho, cara, não precisa falar nada sobre ela em respeito a carreira, currículo, campeã olímpia, ganha vários shows por ano, atleta extremamente respeitada no exterior e temida. Amanda Machado, vi ela ganhando o Procard dela aqui no Brasil. Excelente atleta, uma empresária muito forte lá também, consegue conciliar esses dois aspectos da vida muito bem e ela vem melhorando o seu físico ao longo dos anos, trabalhando nos seus pontos fracos, e aí está ela no último confronto do New York Pro junto com Natália Coelho. Vamos ver o que vai acontecer nas finais. Parabéns para as duas, admiro muito, gosto muito das duas e sempre as acompanho. A 212 também já foi, meus amigos, ele não é brasileiro, mas é quase brasileiro, Francisco Barrios. Está muito bem, a imprensa internacional estava cotando ele, inclusive, como o maior rival do Ángel Calderón, que tá aí, o Ángel Calderón, que é um dos grandes nomes da 212. O Frank Barrios tá aí no centro, esse aqui é o último confronto da 212. Não temos tantas imagens assim, mas por essas imagens dá pra gente perceber que o Calderón tá com a cintura indo para um pouco do lado mais largo, tá indo meio que para esse caminho. O Barrios está com uma linha de cintura mais controlada. Não dá para dizer que nenhum dos dois tem pernas gigantescas, etc. Mas o Barrios tem uma cintura mais controlada, tá com muito volume, pelas fotos que não são da melhor qualidade, e olha que são fotos da NPC News Online, isso aqui são fotos oficiais do evento, tá, gente? Do New York Pro, acredite se quiser. Também falando aqui sobre o Larry Wheels, tem tido uma controvérsia aí, ele vai competir na Irlanda esse final de semana. O Beyond the Stage TV fala aqui que o Larry Wheels vai fazer a Open, e é errado falar Open. No profissional tem a Open, que é uma divisão sem limite, é uma divisão aberta, então, ou seja, o cara pode pesar desde 25 quilos até 325 quilos, por isso que é aberta. No amador, não dá para chamar de Open, tecnicamente é errado, porque a divisão de bodybuilding tem categorias de peso, então não é Open. Ah, mas acima de não sei quanto não tem limite, não tem limite, mas o cara abaixo de 100 e... quanto que é? 120, 110, a mais pesada, o cara abaixo disso não pode, tem que ir pra de baixo, então também não é aberta. O certo é bodybuilding, não open. Mas o Larry Wheels, aqui tá reportado que o Larry Wheels vai fazer a divisão de bodybuilding no amador e não a classic. A gente falou disso algumas semanas atrás, na verdade. Isso comprova que quem acompanha o Diário do Culturismo aqui, o Miguel Chain, tá sempre muito bem informado. Aqui o Larry Wheels fala que o limite de peso dele na classic é 232, mas ele tem que fazer muito esforço para baixar isso. Por isso aqui é em Pittsburgh, tá, galera? Faz tempo já, faz um tempinho. Por isso que ele iria fazer o show na divisão de bodybuilding, porque ele não precisa descer essas 10 libras que ele tá agora para bater o peso da Classic. E teoricamente, se ele vai pro bodybuilding ali, ganha o Procard dele, tem um show Classic lá na Irlanda também. No mesmo show que ele tá ali, vai ter um show Classic profissional. Como ele não vai ter que descer essas 10 libras para bater o peso da Classic, ele vai poder manter mais ou menos o peso de Classic dele profissional. Então, supondo que ele ganhe o Procard este final de semana, ele já estaria teoricamente apto para pular no show profissional Classic Physique dali já e tentar a sua vaga pro Olímpia. Você imagina se o Larry Wheels sai de amador na sexta para qualificado pro Olímpia no sábado, cara? Seria bizarro, hein? Pro Olímpia seria uma publicidade fenomenal. E eu quero falar para vocês aqui do Raze, o pré-treino da Growth, cara. O Raze é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados. Tem betalanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína. Ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, usa o meu cupom, CHAIN, para garantir o seu pré-treino Raze. Um combo muito legal para você comprar aí é o seu Whey concentrador 80%.
100% Growth, creatina, Creapure e um Reis. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom Chain. E falando em fenomenal, quero falar do Vitor Porto aqui também, top 5 Olímpia 212, um dos melhores atletas que nós temos aqui no Brasil. O bicho realmente é enorme, está muito bem. Olha só a qualidade de costas que tem esse menino. Ele fala ali, não tem como vencer um cara paciente. Um cara paciente é imbatível, sempre contra tudo e contra todos. Muito impressionante o Vitor Porto. Quero muita opinião de vocês sobre ele. E olha, também teve Men's Physique aqui com Edivan Palmeira ficando no centro. Eles foram trocando ali a galera durante os confrontos, mas esse aqui é o último confronto. O Edivan Palmeira no centro, o Brandon ali do lado dele também mais ao centro, e o André Dale que voltou também, voltou bem, hein? Na minha opinião, de costas, o André Dale ali por essas fotos, não vi muita coisa mais além disso, a gente vai ver mais vídeos depois e trazer uma análise mais completa. Só que o Ed de frente, o Ed tem uma linha e ele vem conseguindo mostrar isso muito bem também. Então o Ed aí brigando pelo título da Men's Physique no New York Pro. Também saíram algumas imagens agora do Josema Ruiz, The Best Bodybuilder, postou aqui. Falou, também são imagens da live, muito possivelmente, né? Falou que ele é o Andreas Munzer moderno, né? E realmente, o nível de condicionamento que o Josema traz é algo incrível, difícil de explicar. Olha só ele posando de costas, como que fica femoral, como que fica glúteo. Ele tá muito seco. Mesmo considerando a ideia de que a gente tá vendo imagens que são teoricamente de um live stream que vai mostrar o cara não tão seco assim. Rough Diesel vai ter que rebolar e rebolar bonito, hein, para superar esse look aí do Josema. E aqui a gente tem algumas imagens também das prévias do Rough Diesel, algumas fotos aqui postadas. Ele também tá muito seco e a iluminação, talvez a pintura, tá favorecendo um pouco mais aqui o Rough Diesel. A gente tá conseguindo ver mais detalhes, ver mais cortes e ter um contraste melhor do físico dele. No Pittsburgh, o contraste não tava muito bom. Não sei se a pintura ficou escura demais, o que estava acontecendo, a gente não conseguia ver tanto detalhe assim, mas agora o jogo tá diferente, ele tá muito bom também, ele tem a linha, ele tem a proporção que o Josema não tem e trouxe um físico muito bem condicionado. O que vai acontecer? Vamos ver. Olha só aqui, Rough Diesel e Josema ao centro, como era esperado, Naja aqui do lado. E tô dando um zoom aqui, que são imagens pequenas, né? Não dá para ter tanta ideia assim. O Rough aparentemente também tá muito seco, a gente vê oblíquos marcados, mas aqui, por essas imagens, ainda é difícil dizer. Vamos aguardar imagens para definição. Só quero trazer informação para vocês aqui em primeira mão. Olha só aqui abdominais e coxas, dá para ver realmente que o Rough, aparentemente, ele trouxe uma condição melhor. Tá com mais cortes, mais separação, mas repetindo, as imagens não são da melhor qualidade possível para a gente poder fazer uma análise em termos de condicionamento. Aqui a gente tem o duplo bíceps de frente também, olha só, mas aqui como a gente já percebe, pode ser a impressão, tá? E aqui eu vou falar baseado na imagem que a gente tem aqui, pode ser que quando sair em alta definição eu mude completamente a minha opinião e a minha análise. Mas aqui a gente consegue ver, considerando que os dois estão mais embaçados pela imagem, pela foto que não é de boa qualidade, pelo zoom que estão dando aqui, mas a gente percebe um aspecto mais sólido e mais detalhes no abdominal, especialmente na parte baixa do Josema, do que o Rough. O Rough nas prévias do Pittsburgh estava com uma fina camada de líquido sob a pele, exatamente nessa região. Será que ele tá de novo? Dá a impressão aqui pelas fotos, mas eu queria muito analisar as imagens em alta definição. Por outro lado, a gente vê aqui na coxa o sartório separando bem, o sartório até separando dos adutores aqui, o que geralmente é um bom sinal, só que a gente vê que Josema, nesse quesito, traz muito mais separação e muito mais detalhes. Você vê aqui, ó, o sartório da perna que está esticada, a perna mais para trás. Você vê o sartório, que é esse músculo alongado, correndo aqui de cima a baixo na coxa, se separando da região dos adutores de uma forma muito bem definida. O Rough a gente não vê muito isso. Mesma coisa desse lado. Então o Josema aparentemente muito seco. Duplo de costas não dá nem para, né, o Josema superior. Por definição, por padrão. E definição não de condicionamento, por padrão, vocês entenderam o que eu quis dizer. Lembrando que esse aqui é o primeiro confronto. Vamos ver, rapaziada, vamos ver. Até esse momento, por imagens que não são as melhores,
O Josema, confesso que me impressionou mais do que o Ruff. E vocês, comentem aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu trago mais informações, hein, galera? Valeu!